Vamos para mais um tema, né? Depois da nossa vinheta de estudo aqui, ao tema do programa Paciência. É momento de refletir e analisar as Escrituras. Vamos abrir a Bíblia e estudar o tema de hoje. O tema paciência, né? Que é uma das características do povo de Deus, né? Aqui está a paciência dos santos, né? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, né? Então, se você quer fazer parte do povo de Deus, né? Ser aclamado como povo de Deus nos últimos dias, você precisa ter paciência. Se você não é uma pessoa paciente, então você não se encaixa, né? A esses requisitos, né? Para ser o povo de Deus. No decorrer do estudo, né, galera, a gente vamos ver aí que é possível, né, ter paciência. É porque muitos podem achar que é algo impossível, né, diante das tensões que muitas vezes são colocadas, que exige paciência. Mas a paciência é algo no viver cristão, né, que aparece, né, essa virtude aí, né, que está no fruto do Espírito. Exatamente. Vamos à primeira pergunta, então. Primeira pergunta. Que diz a Bíblia no que concerne a paciência? O que é que diz a Bíblia no que concerne a paciência, né? Falando desse assunto, o que é que a Bíblia nos tem a dizer? Aqui tem 3 textos bíblicos, né, versículos. O primeiro está lá em Eclesiastes, no capítulo 7, verso 8, que diz: melhor é o longânimo, paciente, né, do que o altivo de coração. Então é melhor o longânimo, paciente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 14 diz: sejais pacientes para com todos. Ó, a paciência aí, você deve ser paciente, mas para com todos, né? Não só é alguns, mas para com todos. Principalmente para os inimigos, né? Isso. Lucas capítulo 21, verso 19 diz: na vossa paciência possuí as vossas almas. Possuir as nossas almas. Na vossa paciência. Então, há uma preservação em meio... Está até no contexto quando Jesus está falando sobre os sinais do tempo do fim. Então, na paciência, como diz aqui, possuir as vossas almas. Então, vai ser uma salvaguarda, né? O ser paciente nos momentos que estamos vivendo aí, acreditamos que estamos vivendo no tempo do fim. Os sinais apontam para isso. Então, devemos ser pacientes aí, para estarmos protegidos, né? Porque acaba que os que são impacientes, que não têm paciência, muitos até morreram. Precisava ali do equilíbrio, né? Serem pacientes, mas acabaram que não sendo e infelizmente aí morreram. Okay. A Bíblia traz essa expressão longânimo, que quer dizer a mesma coisa de paciência, né? Algumas versões e traduções traz essa palavra como um significado de paciência, né? Então, se a gente lê algum texto que traz essa palavra longânimo, é porque é a mesma coisa. Mesma coisa. Então, a gente deve ser paciente para com todos, e quando a gente tem paciência, a gente possui as nossas almas, né? Ou seja, alguém que perde a paciência, ela perde o controle da sua alma e quem sabe, você acaba perdendo a sua alma, né? Por falta de paciência. Segunda pergunta. Que contraste é estabelecido entre o paciente e o de espírito exaltado? Tem um contraste aí, né? Exato. Uma diferença. Provérbios capítulo 14, verso 29 diz assim: o longânimo é grande em entendimento. Olha, o longânimo aí, o paciente, ele é grande em entendimento. Mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Então, você vê o contraste, né? Tem um grande entendimento,
mas o de ânimo precipitado, pessoas precipitadas que não são pacientes, exalta a loucura. E Um contraste aí grande, né? Oh, Não é simplesmente dizer assim, ó, ele é paciente e fulano de tal não é paciente. Não, mas qual o resultado disso, né? O resultado disso é que alguém que é longânimo, ele é grande em conhecimento, em entendimento, né? Mas o espírito precipitado exalta a loucura, olha só. Às vezes traz situações que a loucura mesmo, né? A falta de paciência, né? que a pessoa vai dizer assim, poxa, essa pessoa não tem entendimento não, olha como ela age, né? Uhum. Olha como ela age, é um louco, né? Então, e também assim, né? A pergunta diz, que contraste, não é uma coisa de você olhar e dizer assim, não, olha, tem pouca diferença entre aquela pessoa ali que é paciente e aquele outro que não é. Não, não é isso, tem uma diferença aí brutal, né? Grande. Terceira pergunta. Que pessoas são citadas como exemplo de paciência? Muito bem, aí vamos ver pessoas, né? A pergunta é, que pessoas? Tiago capítulo 5, o verso 10 e 11 diz assim, meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas. Olha, os profetas. Ouviste qual foi a paciência de Jó? Olha, aí destaca tanto os profetas como o patriarca Jó. E eu lembro que uma vez, Gleice, surgiu uma discussão entre alguns irmãos, né? Olha, para mim, eu acredito que Jó não seja assim o modelo principal de paciência. E a pessoa começou a argumentar o porquê. E a pessoa disse assim, olha, para mim é Moisés, porque ele tem aguentado aquele povo e tal. Eu disse, mas no texto, se reparar com cuidado, fala, tome por exemplo, na aflição, a paciência dos profetas. E Moisés foi um profeta. Uhum. Né? Então, assim, ele não está de fora. Mas a Bíblia também destaca o patriarca Jó. Ó, na verdade, a Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso da terra. Uhum. Ele era manso, né? Então, o mais manso era Moisés. Agora, o mais paciência era... Porque a pessoa... Você, olha, veio um tornado ali e acabou com toda a tua propriedade. E ele ali, ó. Assim, Aí chega outra pessoa e diz, olha, aconteceu, a casa caiu, morreu os teus filhos todinho. Assim, se ele não fosse uma pessoa paciente, ele entraria à loucura, né? Uhum. Igual Muito bom. a sua mulher que disse, olha, amaldiceça teu Deus e morre, né? Ou seja, ela chegou a um nível de loucura, Uhum. né? E Jó, se a Bíblia diz que ele era paciente, né? Destaca aqui como mais paciente, vamos dizer assim, né? Então, seria Jó, né? e ele meio falou para a mulher dele, né? Você age como uma louca, né? Não é isso. Não é à toa que muitas pessoas usam essa expressão, a paciência de Jó. Aí nisso ficou, né? Esse debate. Mas a Bíblia fala, ó, a paciência dos profetas e a paciência de Jó. Então, todos, né, que servem ao Senhor, que buscam o Senhor todo o coração, que vivem uma vida humilde, andando consideravelmente, eles vão ter essa qualidade. Porque a gente vamos ver aí no decorrer do estudo que a paciência é algo que vem do próprio Deus. E a gente volta àquela mesma conversa, né? Porque se não fosse possível, né? O Tiago aqui, né? O apóstolo de Jesus Cristo não diria, ó, tomai por exemplo a paciência dos profetas, a paciência de... Ora, se não é possível, então não bota não ele como exemplo, não. Não seria nem exemplo, né? Não era. Um exemplo que você não pode seguir, então não é exemplo. Pô, a gente não pode, né, querer, eu acho, o nosso achismo, colocar contra o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz é isso e ponto final, e acabou. Tudo é possível ao que crer, né? Tudo é possível ao que crer, né? Tem um exemplo de Pedro também, né? Pedro tinha explosivo, né? Explosivo. João também, né, era chamado como filho do trovão. Isso. E passou a ser chamado filho do amor. No caso, eles foram transformados. Apóstolo do amor, né? Isso. Eles foram transformados. Então, é possível. Aqui na igreja, nós apresentando esse estudo é para mostrar que o que nós apresentamos aqui é possível.
Porque vem, é palavra de Deus, não é palavra do homem. A palavra do homem pode se equivocar, né? Mas a de Deus não. Então, se eu, você, cada um de nós aqui, você está a nos ouvir, crê que Deus pode fazer isso, com certeza será feito, né? Será realizado. Em nome de Jesus. Amém. Quarta pergunta. Que é dito dos perseverantes? O que é dito dos perseverantes? Tiago capítulo 5, verso 11. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Bem-aventurado, Tiago 1, verso 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 10, verso 22. É interessante, porque quando aqui falou sobre sofrer, falou feliz, né, o varão que sofre a tentação, aquele que perseverar. Eu lembro que um dos programas aqui que já foi transmitido, né, das lições, passando assim uma lição bíblica, nós falamos sobre o texto lá de Apocalipse, capítulo 14, verso 12, da paciência dos santos. E algumas traduções traz perseverança. E eu lembro que eu fiz um comentário, não sei se o Iglesias ele vai lembrar agora, ou Leandro, que algumas traduções traz perseverança, paciência, mas perseverança paciência é você perseverar com convicção. Então, eu tenho paciência, por isso que eu persevero, porque eu tenho convicção naquilo que eu estou esperando, ou se eu estou passando por uma aprovação, como diz aqui, ou tentação, eu sou paciente. Porque eu tenho a convicção que algo no final vai se sair bem. Então eu fico paciente, né? Eu aguardo o mover do Espírito do Senhor, o agir de Deus. Então, isso que nos traz assim um ânimo, né? Porque é uma qualidade, mas não é como muitos apresentam aí, nesse mundo mal, como se fosse uma fraqueza. Poxa, mas você também é muito paciente, né? Era para você ter feito assim, ter se vingado, né? Porque não é um método de Deus, né? O método de Deus não é que agimos dessa forma. O interessante é que o texto fala, bem-aventurados os que sofreram. Né? Alguém pode dizer assim, não, mas eu sofro também, então eu sou bem-aventurado. Não é bem assim, não é o feliz não é aqueles que sofrem e passaram a ter paciência, né, em meio ao sofrimento. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Alguém pode dizer, não, mas eu passo por tentação, então eu sou bem-aventurado. Mas você vence a tentação. O bem-aventurado é para aqueles que venceram a tentação, né? Então é isso. Então, até Mateus 10, 22 diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Né? Então tem que haver uma perseverança, uma paciência em meio às provações e tentações. Você ia falar, Paulo Henrique? Mas a gente vai explanar um pouco mais a partir dessa próxima pergunta e também da próxima. Quinta pergunta. Que opera a prova da fé? Tiago capítulo 1, o verso 3 diz assim: sabendo que a prova da vossa fé opera, né, a paciência. Tem uma obra aí de paciência, né? E não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência. Romanos capítulo 5, verso 3. Então, o que opera, né, a prova da fé? Aí vai ser demonstrado paciência. Na tribulação produz paciência. Então, é necessário, né, você passar por algumas provas aí, mesmo que sejam tensas, para que produza paciência. Para que mostre nessa obra se há realmente paciência em você. Por isso que muitas pessoas ficam tensas, né? Diante das provações, até lembrei a questão do estudo, né? Na rádio, questão de paciência, né? Pois é. Pois é.
Hoje pela manhã, todos nós passamos por provação, né? E hoje de manhã eu fiquei perguntando, mas por que eu questionando a Deus, né? Eu tenho que passar por essa provação, porque o Senhor não tira logo, né? Aí eu parei e pensei, não, peraí, vou me ajoelhar aqui e vou orar, né? Então, essa é a questão. Quando a gente não fica questionando a Deus, brigando com Deus, porque eu estou passando por isso ou por aquilo, né? É a gente ajoelhar. Quando a gente ajoelha, né, e agradece a Deus, né, pela oportunidade, a gente tá aqui adquirindo essa tal paciência, né? E daí, Você falando nisso fez eu lembrar. Essa semana eu tive uma conversa com um irmão do irmão Juvenal, que mora no sítio Serra Verde, né? Aí ele falando assim das provas, ele disse assim, tem pessoas que quando passa por alguma dificuldade aí pede a morte. Hoje eu queria morrer, não queria mais estar vivo, tá? E fala e reclama para Deus. Ele disse assim, eu nunca falei isso na minha vida. Ele disse assim, quando eu estava nos momentos mais tensos, assim, difíceis, eu dizia assim, Senhor, me ajuda a passar por isso. Ó, ele sempre pedia ajuda a Deus. E ele está com 92 anos. Eu disse, olha, então, aí eu acho que é uma das razões pelo senhor ter chegado a essa idade aí, né? Está perseverando. Tá perseverando, né? muito bem. Sexta pergunta. Que graça deve ser acrescentada à temperança ou domínio próprio? Que graça, né? Deve ser acrescentada. 2 Pedro, capítulo 1, verso 6, diz assim, e a temperança, a paciência. Então, ao domínio próprio, deve ser acrescentado a paciência. Né? E alguns podem pensar assim, mas o domínio próprio não é também paciência? Mas, como eu falei, né? Um dos significados é você perseverar com convicção. Então, você pode ter domínio próprio, mas você vai entrar aí a paciência porque você vai perseverar, você vai permanecer ali firme, né? Tranquilo, diante de uma tensão maior, com essa graça, né? Da paciência. Então é importante, né? Entendemos. No caso, uma vez que eu tenho essa tal temperança ou domínio próprio, né? Porque aqui diz assim, a paciência segue-se naturalmente à temperança. Daí a importância do viver correto, de adquirir controle sobre os apetites e paixões, né? Que temperança é isso, né? Manter o controle, adquirir o controle sobre os meus apetites e paixões. E quando você mantém esse controle, né? Você está adquirindo paciência. É alguém que tá em busca de uma melhor saúde. Eu entro numa academia, né? Tem gente que faz academia, né? Simplesmente por estética, né? Mas não deveria ser esse o objetivo principal. Tem gente, tá chegando o carnaval, tá chegando o final de ano, mas como é que eu faço aí para poder ganhar corpo, né? Então, físico, né? Porque eu quero dançar o carnaval, né? Quer chegar bonito, né, no carnaval. O final de ano, né? Embora que essa não é, né? Não é o correto, né? Mas as pessoas Não é fazem fazer para a sua própria glória, né? glória, né? Mas as pessoas fazem isso, né? E a gente sabe que para que a gente possa atingir tal objetivo, a gente precisa de paciência. Leva um tempo. Não é de uma hora para outra. Não é com um mês ou 2 meses que você vai querer aquilo que você tanto deseja, né? Mas por isso que gera a paciência, né? A temperança gera a paciência. Sétima pergunta. Por que somos exortados à paciência? Somos aconselhados, né? Seria isso, né? A paciência. Tiago capítulo 1, verso 4 diz assim, tem, porém, paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Olha, interessante, né? E ao ler esse versículo, faz lembrar da vida de Jó, porque não houve assim faltas em Jó, né? O próprio inimigo, o advogado de acusação,
não encontrou nada, né? Ali para apontar. E até fala que nesse momento de tensão que Jó passou, tanto a perca dos seus bens materiais e parte da sua família, os filhos, e depois a saúde, fala que em tudo isso, Jó, ele não pecou. Olha, aí só lendo mais uma vez aqui o texto, né? Para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, tenha, porém, paciência a sua obra perfeita. Então, aí mostra a perfeição na vida de Jó. Teve a paciência, passou por tudo aquilo e rendeu louvores a Deus, né? Engrandeceu a Deus ali. Amém. Amém. Esse estudo, a gente está fazendo ele baseado no livro Estudos Bíblicos. Eu queria que Paulo Henrique pudesse apresentar ele aí, como é que o pessoal pode fazer para adquirir, caso ele tenha um desejo, né, de possuir esse material, né, e poder estar estudando em casa, né? Nós estamos com 2 aqui, né? Uhum. Ele está com um dele ali, eu estou com o meu aqui, apesar que são capas, somente a capa diferente, mas é um livro que tem mais de 197, né? No antigo falava que era 200, né? 200 estudos bíblicos. E nesse novo, nessa atualização que fizeram, colocaram 190, acho que 97, se eu não me engano. Mas porque incluíram os outros estudos em outros temas. Mas você pode adquirir, né, pela CPB, né, a Casa Publicadora. Ou então, alguns aí você pode adquirir por alguns sites como o Estante Virtual. Você encontra até com um preço bem baratinho, né? Seminovo. Né? E alguns Muito também bom. novos lá nesse site. Tem alguns desses aí, né, que a igreja tem, que são novos. Né? Então, você que é estudante da Palavra de Deus, quer sempre pesquisar, adquira esse material, que é muito importante. Principalmente, falamos aqui para adventistas ou não adventistas, né? Isso, muito bem. Vamos seguir em frente. Próxima pergunta. Pergunta 8. Que importante prova de perversidade apresentada? Olha, que importante prova de perfeição e de caráter é apresentada. Tiago capítulo 3, verso 2 diz assim: se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Olha, se alguém não tropeça em palavras, ele sabe, né? No momento certo de falar, o que falar, fala que ele é perfeito. E ele pode refrear aí, ter um controle aí sobre todo o corpo. Olha, então, hoje tem muitas pessoas que não são pacientes no falar, né? Falam precipitadamente. Até o próprio Tiago, ele fala no capítulo 1, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e para irar-se. Então, olha o importante aí, né? A importância de você estar pronto para ouvir, aí entra a paciência, eu vou ouvir. Eu já vi pessoas dizer assim, olha, eu vou falar, você me ouça. Porque quando você for falar, eu vou ser um orelhão para você. Eu vou ouvir você até não querer mais. Então, é preciso, né? E com isso vem a perfeição. Porque até no mundo aí as pessoas entendem que aqueles que falam precipitadamente erram muito. Tomam decisões erradas, né? A Bíblia fala muito sobre isso, né? Nona pergunta. Como somos exortados a correr a carreira cristã? Então, somos exortados, né? Ensinados a correr a carreira cristã. Interessante. Porque correr, pode pensar assim, rapidez, né? Então, não pense, haja, né? Rápido. Mas aqui diz assim, a carreira cristã é diferente, né? Hebreus capítulo 12, o verso 1 e 2 diz assim: corramos com paciência, né? A carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé.
Então, corra com paciência, né, na vida cristã. Aí até podemos até pensar, né, Gleice, uma lentidão. Mas não, mas o paciente, ele acaba se dando mal, se dando bem, na verdade, no final, né? Uhum. E as pessoas que não são, elas acabam se dando mal, né? É verdade. Aí eu lembrei num tempo saiu um cara que ele venceu em corridas, porque ele criava gados e ele ficava sempre correndo atrás ali. Então o físico dele já estava pronto. Quando foi dada a largada aí, o pessoal saiu na frente, né? Mas ele naquele pique dele, né, que ele já tinha de costume, Uhum. ultrapassou os homens. Ultrapassou e venceu a corrida. Aí eu fiquei pensando assim na vida cristã. Poxa, a nossa vida deve ser assim, constante. Não é só no momento, eu quero ser paciente no momento que a prova vier. Mas se você já não é, no decorrer assim da vida, né? Diariamente, você não corre. Uhum. Então, diante da prova, você agora quer correr uma vida cristã, né? Quer ser um exemplo ou conseguir vencer aquela tensão? Não vai ter como, né? Vai conseguir chegar no final. Pois é. 10ª pergunta. Que glorioso acontecimento nos é dito, que esperamos com paciência. Que glorioso acontecimento, né? Nos é dito que esperemos com paciência. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5, o Senhor encaminha os vossos corações na caridade de Deus, ou seja, no amor de Deus, e na paciência de Cristo. É interessante, né? Paciência de Cristo. Olha, como no começo aqui do estudo, o Gleice falou assim, ó, é possível, né? A paciência, você ser paciente. Ora, se alguém diz assim que está com Cristo, aqui foi falado o texto sobre a paciência de Cristo. Então você vai demonstrar na sua vida a paciência de Cristo. Não a sua em si, né? Que talvez possa falhar pelo meio do caminho. Mas a de Cristo não. Então, nesse momento aí, precisamos dessa paciência, é a paciência de Cristo. E Tiago capítulo 5, versos 7 e 8 diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até quando der? Não, o texto não diz assim, né? Até a vinda do Senhor. Olha, seja paciente até a vinda. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Olha, então, sede pacientes até a vinda do Senhor. Se você, na sua vida cristã, nos seus momentos de devoção, de entrega, você falar isso para o Senhor, preciso nessa carreira cristã ser paciente. Então, dá-me a tua paciência, a de Cristo. Você não vai assim se reclamar, penso eu, nos momentos que você ficar tenso, porque você já tem isso. Uhum. Então, não é ser paciente até quando der. Não, até a vinda do Senhor. Então, essa é a vida cristã, né? A carreira cristã. Vai ser até a vinda do Senhor. Até Ele voltar. Você vai estar paciente. Amém. Amém. Qual será um dos característicos da igreja remanescente? Qual será um dos característicos? Né? Da última igreja, o remanescente. Né? Aqueles, como diz aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Olha, aqui está a paciência. Por quê? Eles guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, paciência é demonstrada em obediência. É demonstrada que essas pessoas elas têm a fé de Cristo. Ou seja, se vai ter a fé de Cristo, também vai ter a paciência dele. Vai aderir à paciência, à sua paciência, né? Então, não tem como separar. Né? Até em Apocalipse capítulo 13, o verso 10, diz assim na última parte do verso: aqui está a paciência e a fé dos santos. Então, são esses os que guardam os mandamentos de Deus. Então, ser paciente, biblicamente, também leva à guarda dos mandamentos. Então, quer dizer, podemos até entender assim, que aqueles que não guardam os mandamentos de Deus estão impacientes,
Sim. Porque se você não guarda, então é um sinal que você não passou pela justificação. Você não foi perdoado, transformado, e assim receber a Cristo, né, ser revestido de Cristo por ocasião do batismo, e ter a sua paciência, e assim guardar os mandamentos e ter a fé também de Cristo. Porque estão ligadas. Se você fizer uma pesquisa na Bíblia Almeida Corrigida Fiel, aparece a palavra paciência em 41 versículos. 41 versículos em toda a Bíblia, a palavra paciência. Pacientes apresenta 4 vezes. E paciente, uma vez. Em Eclesiastes. Até foi aquele primeiro, acho que um dos primeiros textos que a gente leu aqui de Eclesiastes. Mas, veja, a importância, né? E sempre está ligado. Ali aparece paciência, aí amor, fé, domínio próprio. Então, são coisas que no dia a dia você precisa dessas qualidades para que você demonstre que agora você tem uma vida diferente da que você tinha antes de conhecer a pessoa de Cristo e se entregar a Ele, aceitar Ele como Salvador e Senhor. Né? Penúltima pergunta. Qual deveria ser a linguagem de cada coração? A linguagem de cada coração, né? Qual deveria ser? Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. Olha, se aguarda, são pessoas aí que estão pacientes, né, a esperar. Se aguarda, consequentemente está adquirindo a paciência, né? Por isso que para nós ter paciência, né, passamos também pelo processo da espera, a espera da volta de Jesus, né? Ser depois pacientes, não é isso? E até tem gente que não é paciente, né? Ah, Jesus não voltou ainda, rapaz. Essa mensagem aí, desde que quando eu me entendo por gente e o pessoal estão pregando ela, não sei, Jesus ainda não voltou ainda, né? O mundo tá tão mal, Jesus deveria vir logo para acabar logo com a maldade, né, do ser humano, né? Mas demonstra aí que essa pessoa não tem paciência, né? Deus faz as coisas de forma perfeita e no tempo certo. Ele sabe o tempo certo para todas as coisas, né? Nós que somos adiantados. No Salmo 40, verso 1, diz assim: Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então espere, né? Com paciência no Senhor. Última pergunta. Quando Cristo vier, que dirá o seu povo? Isaías capítulo 25, verso 9. E naquele dia se dirá: Eis que este é o Senhor, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação, gozaremos e nos alegraremos. Olha, esse é o Senhor, né? A quem a gente aguardávamos, ou esperávamos. Então, quando o texto que nós lemos aí, de Apocalipse, capítulo 14, 12, fala, né, a paciência nessa terceira mensagem, quer dizer, as 3 mensagens angélicas, elas preparam o mundo, todos aqueles que recebem, para a volta de Jesus. Então, por isso que os salvos vão dizer isso, né? Esse é o Senhor a quem esperávamos. E Ele nos salvará, né? Que aguardou, né? E aqueles que não aguardaram é porque não tiveram paciência de o aguardar, né? Se um dia tiveram na igreja, mas se desviaram, né? Uhum.